Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o nosso podcast Casamento e Comportamento em sua 4ª temporada, minha sala de visitas, onde eu recebo convidados extremamente especiais. E hoje ele, que tem milhões de seguidores e diz "Te amo" pelas ruas de Curitiba. Seja muito bem-vindo, Ilan Krieger. Tudo bem, Silvia? Obrigadão pelo convite. Pô, 4ª temporada, hein? Coisa boa. 4ª temporada. Agora encerramos, Ilan. Vamos fazer agora essa última temporada. Tem outros projetos saindo aí, né? E como tudo que envolve internet, movimentos. São ciclos, né? ciclos. São ciclos. Você sabe disso melhor do que ninguém, né? Sim, sim. Então, mas estamos sempre aprendendo, né? A internet vai sempre mudando e a gente tem que estar sempre correndo atrás. Sempre correndo atrás. Ilan, como começou o Te Amo? Então, na verdade tem várias camadas assim para chegar nesse projeto. E eu comecei a criar conteúdo em 2008. Já tinha canal no YouTube, tinha blog. Fiz esse tipo de conteúdo por muito tempo. Na época era o conteúdo mais focado para DJs, produtores musicais. Acabou que eu segui quase uns 10 anos fazendo isso. Eu era diretor-geral de uma escola também que tinha aqui em Curitiba, a IMEC, a maior rede de escolas de DJs do Brasil. E acabou que eu saí da escola, fui para um outro universo, fui trabalhar com startups. Então parei de gerar conteúdo nessa época, mas chegou lá 2020, pandemia, e a minha startup a gente fazia venda de ingressos para grandes eventos e festivais. Nossa, Daí, primeiro corte. E que você também sofreu muito, com certeza. Nossa, fomos os primeiros avisados que a coisa ia parar. O casamento, os últimos. O casamento é mais complicado ainda. Que festa... Fazer virtual não é a mesma coisa. Casamento também não tem como, né? Precisa ter energia, precisa ter contato, né, Ilan? É diferente. E como é que foi? Como é que foi essa parte do casamento? Não, o nosso foi traumático. Teve que jogar tudo pra frente. Eu lembro que foi dia 18 de março, a data que simplesmente avisaram que a partir daquela data não se fazia mais eventos. Nós tínhamos um casamento para quase 300 pessoas naquele fim de semana. Ai, naquele fim de semana, com tudo comprado, com o DJ contratado, com tudo que você imagina. E aquilo foi um efeito dominó, né? Porque tinha naquele sábado, tinha no outro, e toda a cidade tinha, e todo o estado tinha, e todo mundo tinha coisas agendadas. E a gente simplesmente parou. Surreal, né? Foi. Então, o que a gente começou a fazer? Começamos a dar férias para os funcionários, tinha 26 funcionários na época. Começamos a dar férias, começamos a ver, esse aqui tem uma gordurinha, vamos cortar já esse funcionário. Daí começou a passar 1 mês, 2 meses, a gente percebeu que não ia voltar, até olhando o que estava acontecendo nos Estados Unidos, Europa e tudo mais. E acabou que a gente pegou, meio que terminou a empresa. Eu fiquei meio uma depressão, assim, porque eu tinha trabalhado muito afinco, assim, nessa startup. E uma estrutura de startup, né, o teu salário não é muito bom, você trabalha longas horas. A gente fez várias rodadas de investimento e tudo mais. E começou essa coisa de lives na internet, essas lives bombando, assim, de grandes artistas. E eu acabei criando uma comunidade que eu ajudava DJs a fazerem lives e monetizarem essas lives. Daí que veio... O seu primeiro job foi como DJ. Você começou a tua carreira profissional como DJ? Eu já fiz muita coisa na vida. Eu tive academia de jiu-jitsu, eu tive campo de paintball, eu sou campeão brasileiro de paintball. Meu Deus do céu! Eu trabalhei muito com comércio, eu tive Subway, Chili Beans, criei uma rede de frozen yogurt com meu irmão. Fiz muita festa, lancei muita música, selo fonográfico, vários projetos musicais, assim. O DJ foi no meio desse caminho, assim. E acabou que daí, mas eu sempre tive essa raiz, né, de tocar muito e tal e tudo mais. Então eu acabei criando essa comunidade, que daí veio o Next Level DJ, veio dessa comunidade. E eu dava aulas na Twitch, que é uma plataforma de games, e como era essa coisa da pandemia, todo mundo em casa, eu dava aula todo dia para a comunidade, ele ia começando umas 11 horas da manhã, e tava sempre tateando em novas ferramentas, como é que ia divulgar, como é que se divulga melhor no Instagram, no Facebook e tal. E nessa época eu conheci o TikTok. Eu falei, vou conhecer melhor o TikTok. Fiz um curso de TikTok, sem brincadeira, era um curso de 15 minutos. E eu olhei a menina, assim, que apresentou o curso, ela tinha 20 mil seguidores. Eu falei, nossa, muito seguidor, né? 20 mil. Hoje você tá com quantos? Hoje eu tô com 32 milhões. Meu Deus do céu. Mas eu olhei ela e falei, nossa, é muita coisa, né? Poxa, 20 mil. E segui o curso, fiquei uns 2, 3 dias estudando o TikTok. Eu lembro que num domingo de manhã eu gravei 3 vídeos, lancei esses 3 vídeos. Um deles já bateu 1 milhão de views, o outro ficou uns 40, 50 mil, outro uns 500 mil. Esses 3 vídeos eram do quê? Eram umas brincadeiras ligadas com live, né? Com apresentação ali de artistas em live.
E deu super certo. Acho que na segunda-feira eu já tinha uns 20 e poucos mil seguidores e crescendo bastante. Então eu falei, ó, tem alguma coisa interessante aqui. E eu voltei para essa minha comunidade, e a comunidade era um pessoal um pouco mais velho, vou dizer assim. Mais analógico? Daí eu cheguei e falei, olha, tem uma oportunidade muito grande, tem essa plataforma, dá para crescer, olha como eu cresci rápido, né? Tá pessoas chegando na minha live, né, falando que tinham vindo pelo TikTok. O que vocês acham? O pessoal, tal. Eu fiz até umas aulas, tentei empurrar todo mundo para ir nessa direção. E daí começou até um zum meio por trás. Falaram, estão falando por aí que você vai virar TikToker, que você vai fazer dancinha. E eu continuei daí fazendo vídeos diariamente. E nas minhas aulas começou a chegar um monte de molecada. Pessoal que chegava assim, eu vim do TikTok, legal, eu assisti teu vídeo. Falava, pô, tava na aula até agora. Aula? Por que você não toca, né? Você é DJ? Não dá que você é DJ, não é DJ? Por que você não joga alguma coisa? Eu comecei a experimentar fazer lives jogando e fazer lives de DJ. E as lives jogando deu muito certo, eu virei streamer de games. Era uma época que não faz muito tempo, né? Mas era cabelo roxo, barba laranja. Nossa, eu não consigo te imaginar. Fazendo lives para 600, 700 pessoas por dia. Chegava a fazer lives para 10 mil pessoas, pegava o front page lá dessa plataforma. E funcionou super bem. Daí eu peguei, desliguei a comunidade, segui fazendo esse tipo de conteúdo, até que estava começando a abrir a pandemia. E eu gosto muito de estudar, eu tenho um mentor, o Joseph Todd, é um norte-americano, e ele falou, olha, você conhece o conceito de pegadinhas? Eu falei, claro, que no TV brasileira tem muito. E ele falou, olha, agora as pessoas estão saindo de casa, estão indo pra rua, e tá bombando muito essa coisa das pegadinhas e umas pegadinhas do bem. E daí me deu umas referências, eu estudei e falei, vou experimentar. E eu comecei a fazer vídeos no começo, eu não tinha, um rendimento tão grande como eu tenho hoje, que eu consigo, né, pagar às vezes num vídeo 2, 3 mil reais, só de prêmio para a pessoa. Então eu fazia vídeos mais simples, que eu chegava assim com o telefone, com a mão fechada, com um bombom, assim, a pessoa dava um soquinho, eu abria, assim. E esses vídeos começaram a dar 10 milhões de views, começou a movimentar um monte. E eu falei, tem alguma coisa interessante aqui. E acabei me desligando na parte de games e foquei só fazer esse tipo de experimentos sociais. E a coisa meio que foi funcionando, assim, foi ganhando corpo. As plataformas também, antes elas não tinham esse tipo de formato de vídeo, né? O YouTube não tinha o Shorts, o Instagram não tinha o que a gente conhece hoje do Reels, né? Tinha a parte de vídeo. E que mais outra que monetizou, que foi bem legal, foi o Facebook. Então, eu trabalho com 5 plataformas, né? O TikTok, o Instagram, o Facebook, o Instagram e o Quai. São minhas principais e acabo monetizando em 4 delas, só o Instagram que não monetiza diretamente. Então foi meio que essa evolução, essa mudança, assim. E, Ilan, você é um homem, né, tímido, né, e reservado, né, assim, quem não conhece você fora das telas, né, fora dessa vida pública, você é um homem reservado e tímido. Como que é daí lidar com o público? Como que você faz essa transição? Eu mesma, quando assisto os vídeos, eu olho e falo, meu Deus do céu, né? Tem uma diferença. É um personagem? Como que funciona isso? Eu acho que assim, o Moço do Te Amo, ele não está completamente desconectado do Ilan, né? Eles são as mesmas pessoas, mas eu acho que no geral, principalmente na hora que eu vou gravar, eu acho que sempre tem essa coisa do superlativo, né? Na internet, você consegue chamar mais atenção quando você fala mais rápido, né? O meu editor é muito bom, o Wesley, que é aquela coisa de movimentos de câmera tal e tudo mais. Então é uma questão assim, é meio que um foco. Eu, quando, por exemplo, vou gravar, a equipe vai toda junto, assim, são 2 cinegrafistas. Eu peço para não falar nada assim de assuntos meio aleatórios, para falar de política, assuntos controversos, para deixar a cabeça bem tranquila. A gente faz uma espécie, chega a ser uma reza, mas a gente se concentra ali e tal, vamos focar, a gente vai fazer conteúdo que vai levar o bem para as pessoas, que vai divertir. E assim, eu tomo um energético antes e vou focado realmente para poder fazer a coisa acontecer. O que eu sinto às vezes que quebra um pouco, às vezes a pessoa me encontra, por exemplo, antes de vir para cá, eu tive que até dar uma volta, a gente tô com uma campanha bem grande para Omo, e deu todo um problema lá, eu tive que levar num lugar de acrílico, e daí eu parei no McDonald's que é aqui pertinho. Daí eu tava ali na fila do drive-thru, um motoboy, ele pegou, moço, eu te amo, que legal, e não sei o quê. Então, nesse tipo de coisa, às vezes eu sou mais fechado, eu fico meio assim, e eu tento, acho que eu não consigo chegar naquele nível de animação dos vídeos, mas é mais legal quando eu tô gravando, e não sei o quê. E daí eu falei, onde é que você me segue? Então eu tento
fazer uma conversa, assim, com a pessoa, né? Mostrar para ela, e pergunto para ela, às vezes quando tá no centro a pessoa vem bater uma foto, o que você tá fazendo? Tal, como é que é teu nome? Pra pessoa se sentir uma certa conexão e não uma distância, mas algumas pessoas acabam reclamando, né? Poxa, ele é super animado, foi lá, ele tava meio assim, mas é uma coisa que eu tento lutar contra, mas é realmente difícil É e que eu às tento vezes focar. também assusta, né? Porque você, por exemplo, está resolvendo a questão de uma campanha, de repente está com outros assuntos. Tá? Só, apesar que você não se ajuda também. Na fila do McDonald's não tem como não ser reconhecido. Daí você tá ali e chega alguém, às vezes não é que a gente não é simpático, às vezes é que também no susto ali no meio a gente toma um sustinho, não? Acontece isso. Teve até na terça-feira a gente estava gravando, na segunda-feira uma publicidade para um banco que saiu hoje até, e daí a gente estava muito focado, porque a gente tem um perfil específico, a gente tem todo um cuidado com a roupa da pessoa, se tem alguma marca aparecendo, não pode estar com coisa rasgada. A gente tinha um perfil muito específico, assim. Então, às vezes, a pessoa chegava para cumprimentar, eu dava meio que o oi, daí chegou um cara que estava fazendo uma entrega de água, daí ele veio, deu oi, eu dei um oi, daí até ele virou pro cinegrafista e falou, o que tá acontecendo com ele hoje, que ele não tá tão, né, conversando com a gente, interagindo tanto. Porque eu acho que tem momentos e momentos, só que a pessoa do outro lado, ela meio que não entende, né? Ela vai sempre achar que você tá com toda aquela energia, mesmo que você tá, sei lá, na farmácia comprando uma aspirina, ela acha que você tem que estar super feliz e animado. E eu sei que muitas vezes a pessoa sonha em te encontrar, te ver. Eu não comecei esse projeto pensando, vou ter fama, eu quero ser reconhecido, quero que as pessoas parem, tirem fotos. Como acontece, às vezes na 15, esse dia mesmo que eu acabei de gravar foi 40, 50 fotos, assim, parou um monte de gente, fez fila e eu atendi todo mundo. Então nunca foi meu objetivo principal, assim, né? Tanto que quando eu comecei era pandemia, a gente não podia nem sair. Exato. E eu só consegui sentir isso depois. Mas eu entendo, vamos dizer, a frustração das pessoas e eu tento, de uma certa maneira, me adequar, né? Quebrar um pouquinho dessa coisa da timidez e interagir ali da melhor maneira, assim, que eu possa no momento. E peço desculpas se às vezes você foi interagir comigo e eu não fui tão querido assim quanto eu gostaria. Mas ele é bem querido pessoalmente. Ilan, você costuma gravar mais na 15 ou em outros pontos em Curitiba? Como que você seleciona esses espaços? Tem um critério? Então, eu já teve vários ciclos, assim. Antes eu gravava no JuVV, assim, um pouco mais perto de casa. Quando eu comecei a gravar na 15, a 15 é muito interessante porque lá se encontra qualquer tipo de público, assim, né? Infelizmente, desde quem está em situação de rua, você encontra um empresário, você encontra muita gente que está indo na faculdade, muita gente que está trabalhando, então essa diversidade ela facilita muito. E o meu público, eu acho muito legal, que é meio que de A a Z. Enquanto criança de 5, 6 anos que vem me abraçar, super emocionada, como eu estava numa copiadora essa semana, segunda-feira, tipo, tinha um senhor, ele olhou pra mim, assim, eu olhei pra ele, dei uma risada e falou, eu te sigo no TikTok, assim, o senhor, sei lá, devia ter uns 60, 70 anos, assim. Então tem essa variável realmente muito grande e na 15 ela oferece, vamos dizer assim, essa diversidade que eu gosto bastante. Tanto o volume de gente, né, bastante gente circulando, e quando você grava um vídeo de um desafio, alguma coisa, e tem muitas pessoas passando na rua, parece que você coloca alguma coisa que está mais em jogo, assim. Então as pessoas sentem, mas ele está fazendo, nossa, abdominal lá, fazendo flexão de braço. Então acho que isso acaba chamando mais atenção. Mas eu já gravei bastante região metropolitana, gravei bastante em Almirante Tamandaré, já gravei alguma coisa em São José dos Pinhais, já gravei em Colombo, já gravei em outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador. Acho que foram essas principais, assim. Já fez um circuitinho Brasil aí. É legal sair de Curitiba, assim, sentir esse calor, assim. Cada povo tem uma maneira diferente, assim. E até o curitibano, normalmente a gente pensa que ele é muito mais fechado, mas acho que misturou muito, assim. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, nós temos apesar de não ser curitibana, mas residir em Curitiba, e a gente absorver, né, essa aura do curitibano, somos reconhecidos por sermos um público fechado. E daí você traz uma brincadeira lúdica no lugar aberto com um monte de gente. Sempre dá certo ou você já passou por alguma situação mais complicada? As pessoas são receptivas de uma maneira geral ou às vezes tem situações que, tipo, não funciona muito bem? Até comparando, assim, pelas as minhas andanças, todas as cidades que eu falei, a cidade que eu senti o povo mais fechado, pode ser até meio chocante, foi Salvador. Eu não sei, assim, às vezes teve vídeos que eu fiz ali que o prêmio era muito bom, eu não sentia a pessoa tão feliz,
não senti o pessoal tão receptivo. Curitiba, talvez eu tenha uma certa licença, porque muitas pessoas meio que me conhecem. Conhece. E às vezes eu vejo assim, as pessoas andando assim, uma cutuca com a outra, moço, te amo, não sei o que e tal, será que ele vai abordar a gente? Às vezes não acabo não abordando. E às vezes eu vou falar com a pessoa, nem entendo ela que ela me segue. Sabe meu nome? Sei. Deu, que legal, tal. Então eu acho que hoje eu tenho também essa facilidade, mas vejo que o povo misturou muito, assim, né? Curitiba tem muita gente que veio de fora, veio do interior. E o curitibano, eu acho que se acostumou a ser um pouquinho mais aberto. Claro que depende do lugar. Uma vez eu fui fazer um vídeo ali perto do terminal do Guadalupe, e daí era até que eu tava como se fosse vestido assim, meio como se fosse uma pessoa em situação de rua e tal. Ninguém me deu atenção, assim. Mas eu acho que tem essa relação, né? Do lugar certo para encontrar as pessoas. E na 15 eu me dou super bem, assim, funciona bem. Ficou seu ambiente de trabalho. Ficou. Ilan, para você chegar nessa quantidade de seguidores que você tem, nessa receptividade, quanto tempo foi de trabalho? Porque as pessoas têm a sensação que na internet tudo é muito rápido, né? Porque você só vê na internet quando explode. Então elas não imaginam a trajetória que as pessoas fazem por trás para chegar naquele momento. Você consegue mensurar quanto tempo foi isso? Como que foi esse crescimento? Eu acho que pensando assim, a raiz de tudo, onde eu comecei, foi lá em 2008. Foi onde eu aprendi, né, começar a gravar os vídeos e tal. Eu ainda era mais tímido do que eu sou hoje, né? Era uma época que também... Eu já tinha escola, a escola me ajudou muito a quebrar esse tipo de coisa, né? Entrar, como eu tô agora, meio que no modo workshop, que sai falando um monte de coisa. Mas nesse projeto foi em 2020, então foram 5 anos de bastante trabalho. E até, no geral, às vezes a pessoa fala, mas é fácil, é só lá gravar. Tem muita coisa por trás, assim. Então hoje eu tô fazendo muito, são desafios, são quizzes. Então eu fico muito tempo desenvolvendo esses quizzes, tem uma plataforma que eu estudo formatos lá dentro. Eu uso o Threads, que é uma plataforma de comunicação rápida para testar essas ideias. Então, às vezes, para sair um vídeo ali, é umas 2, 3 horas de pesquisa para a coisa realmente acontecer. E também tem todo, né? Por exemplo, vai fechar com uma marca. Legal, tá? É só chegar lá e fazer. Não. Você tem que seguir todo um briefing, então tem lá uma apresentação enorme que você tem que ler, você tem que condensar ali o conteúdo certo, você precisa fazer uma proposta, eles precisam aceitar. E essa parte, às vezes, de gerenciar, de lidar com essas grandes empresas, é chato, assim. É chato. Tem uma campanha que não vou falar o nome da empresa, mas eles têm um produto que é muito conhecido e tem o nome da empresa que ela é bem parecida. Só que eles estão teimando que eu falei o nome do produto e não o nome da empresa. Deu meu editor, falou, cara, até a ferramenta que faz a legendagem, ela legendou como o nome da empresa, não com o nome do produto. Daí eu falei pro pessoal da agência, olha, identifica onde que tá falando errado, porque a gente vai mudar. Daí aquela agência a gente não identificou, mas o cliente teima que fez. Daí eu falei, então eu vou regravar, vou fazer. Então até desse universo que eu trabalhei com muitas empresas, nessa startup que a gente trabalhava com grandes eventos, grandes festivais, eu aprendi a ter essa paciência, né, de lidar com o parceiro que está ali do outro lado. Às vezes também hoje a gente faz muito teclando as coisas, então às vezes quando você tecla, a pessoa não percebe da mesma maneira que você está falando. Você está falando de uma maneira leve, mas ela acha que você está atacando ela. Então, e vice-versa. Às vezes também, você recebe uma mensagem e fala, mas é isso mesmo que eu tô lendo? Então, acho que tem esses problemas de comunicação. Até a Fran, a minha noiva, a gente tá junto há 6 meses, assim, e a gente já teve um relacionamento mais antigo, e nessa época eu também trabalhava muito. E ela fala, nossa, parece que você trabalha hoje mais do que nessa época, lá 12, 13 anos atrás, por causa dessa coisa de bastidores, que é realmente muito grande e pesa, e no geral eu gosto. Eu tenho essa leveza de trabalhar com o que você gosta. Eu acho que todo trabalho, mesmo que você ame o que você faz, tem sempre umas intempéries e você tem que ir lidando de uma maneira um pouco mais leve possível e acaba funcionando. E por que Te Amo? Da onde saiu naturalmente? Isso foi pensado? Como que você construiu o bordão e se tornou o moço do Te Amo? Então, foi uma coisa um pouco sem querer. Na verdade, quando eu fui pra rua, eu comecei a fazer esses vídeos que eram mais simples, que era do bombom, tal, umas coisas que não envolviam dinheiro diretamente. Depois comecei a fazer com valores de R$100. E eu comecei a fazer vídeos ajudando pessoas que estavam trabalhando na rua, né, ou pessoas em situação de rua. Então, eu sempre chegava e fazia como se fosse um pequeno teste social com a pessoa. Então, por exemplo, estava lá vendendo uma balinha de goma e eu falava, olha, estou indo buscar meu filho aqui perto, só que eu estou sem minha carteira. Vou pegar ele adora balinha de goma, posso voltar depois e pagar? Daí a pessoa, pode, leva um para você, eu levo um para ele. E daí eu falava, deixa eu te falar, na verdade, estou com minha carteira aqui, estava procurando uma pessoa que fosse confiar em mim,
E a primeira pessoa que fosse confiar em mim, eu ia ajudar ela, dar uma benção para ela e ela dava um dinheiro. E num desses vídeos, um rapaz virou para mim e falou te amo, e eu respondi te amo para ele. E eu me senti bem assim com essa conexão. E eu entendi que não era o amor. O amor romântico. É. Não é um amor diferente. Era questão porque teve um outro vídeo que eu fiz também, foi bem interessante, que foi um vídeo que eu acho que eu dei dinheiro pro rapaz, eu dei um cobertor para ele e dei comida. E fiquei conversando com ele. Eu falei, de todas as coisas que eu te dei, o que você gostou mais? Ele falou, o que eu mais gostei é que você parou e que você conversou comigo, que você me enxergou que eu estava aqui. E eu acho que esse te amo, ele é muito isso. Ele é dizer assim, tipo, você tá aqui, eu tô aqui e eu tô te enxergando, tô presente aqui nesse momento. E se a gente for pensar nessa coisa do amor, ele basicamente, eu acho que todas as religiões têm isso meio como base, do amor ao próximo. Acho que até para quem é ateu, acho que leva isso como bandeira. Posso estar errado, qualquer coisa vocês me ajudam aí nos comentários. Então, é uma coisa que eu senti bem com aquilo, com aquela conexão, e eu comecei a usar isso. No começo, eu tinha muito hate em relação a isso. Seria a próxima pergunta que eu ia te fazer, se isso também não gerava hate, porque a gente observa que quando as pessoas fazem esse perfil de ação, você tem um público que apoia, mas o hate parece que vem na mesma proporção às vezes. Sim. O que eu vejo também, quando você vai trabalhar na internet, eu acho que qualquer coisa que você for fazer, você nunca pode pensar que você vai conseguir agradar todo mundo. Se você for ver, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é uma série de livros que muita gente gosta, leu. Se você for lá na Amazon, você vai ver muitas avaliações 5 estrelas e muitas avaliações também 1 estrela. Às vezes de alguém que nem leu o livro, né? Só passou lá e deu 1 estrela. Pode ser. Então, eu acho que é isso. Acho que você não pode agradar todo mundo. Acho que tem esse ponto importante. E eu acho que quando você faz isso também, você meio que você cria essa certa polarização. Vai ter gente que vai amar isso, que vai se conectar, como tem gente que vai odiar, que vai achar ridículo e que vai embora. Então, quando eu publicava os vídeos, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que publicar e eu tinha que ficar ligado em todas as mídias sociais que eu publicava e ficar meio que respondendo os comentários. Você nem conhece a mulher, não sei o que, falou te amo pra ela. Não sei o que, encontrou o cara, você falou te amo pra ele, e não sei o que. E tirando meio sarro, assim. Daí, você respondia? Sim. Se eu deixasse passar, isso virava uma bola de neve, um comentário com, 10 mil curtidas, 20 mil curtidas. Mas se eu começava a agir ali diretamente, mudava um pouquinho. A pessoa meio que entendia e quem gostava ficava e quem não gostava ia embora. E eu acho que muita gente gostou, porque senão não teria essa quantidade de seguidores. Tanto. E daí teve um ponto de virada que foi muito importante, que tem um vídeo que eu faço, que eu pego um amigo, a Fran até fez quando a gente estava lá nos Estados Unidos. Eu vi a Fran fazendo. Sim, que chega para as pessoas e fala, você segue o Next Level DJ? Daí a primeira versão que eu fiz foi com um amigo meu que é DJ, o Matheus, e ele perguntava, você segue o Next Level DJ? Só que ele falou meio em inglês, ele falava, segue o Next Level DJ? E foi perguntando umas 10, 15, 20 pessoas e ninguém seguia. Só que eu já tinha bastante seguidor na época. Daí eu peguei, a gente editou o vídeo, lançou, e um monte de gente falou, nossa, mas desse jeito, com esse nome eu não ia entender mesmo. E teve uma menina, a Juliana, até tem um print assim, ela que cunhou o Moço do Te Amo. Ela falou assim, olha, se falasse Next Level DJ dessa maneira, com certeza eu não ia saber. Mas se perguntasse pra mim se eu seguia o Moço do Te Amo, eu ia saber. Daí eu falei, nossa, tem alguma coisa interessante aqui. Eu peguei daí, nesse dia mesmo, peguei em todas as minhas mídias sociais, botei junto ali com o Next Level DJ, que era o arroba que eu já tinha, o Moço do Te Amo. E isso, na verdade, meio que cessou. Porque continuou ainda por algumas semanas, mas daí a pessoa olhava e falou, cara, o nome do canal é Moço do Te Amo. Ele falou, te amo. Associou e isso meio que facilitou. Então, internalizou e pronto, já não vira uma questão. E a partir disso eu cresci muito, assim. Cresci muito porque foi uma coisa mais fácil das pessoas identificar. Porque, no geral, eu tô sempre com a camiseta preta, que não é uma coisa tão diferente, né? Eu não uso nenhum acessório que chama tanta atenção. O arroba, ele é difícil, mas... O arroba é bem difícil. E daí as pessoas se ligaram muito no Moço do Te Amo, então acabou funcionando, assim. Então, isso que eu acho que é importante. A gente tá sempre meio que lendo os comentários, ouvindo a comunidade. Você ouve bastante o teu seguidor, né? Sim. Porque você... Sim. Toda hora você reflete isso na sua conversa. Quando vem alguma coisa, algum insight, você presta atenção na informação, né? Sim, importante. Até hoje foi ruim, assim, porque eu tava numa correria maluca para poder chegar aqui no horário. Eu publiquei e não consegui dar tanta atenção. Daí eu entrei, consegui responder uns 5, 10 comentários. Você mesmo que responde ou você tem uma equipe eu respondo. Eu tenho uma equipe grande hoje. É tudo freelancer, mas tem mais ou menos 15 pessoas.
Mas essa parte direta, nesse canal, que é o meu principal, de publicar, responder os comentários, é 100% eu que faço. Assim. Você que acompanha ali. Acho importante. Demanda uma energia e tanto, né? Demanda, mas é questão de você também sentir como o teu trabalho está meio refletindo. Eu acho que a parte criativa, né, de criar os roteiros, claro, também gravar, dar os pitacos na edição, tal, é uma parte que eu gosto bastante, que eu tenho prazer, e interagir com o público também é legal, porque daí você vê, putz, fiz um vídeo, como acontece às vezes, você faz um vídeo e você erra, porque você está lá, mesmo concentrado, às vezes você não está tão presente, então às vezes tem um detalhe, alguma coisa que você deixou passar, e até quando editou você olhou e não achou aquilo tão dramático, ou às vezes até eu tenho uma licença poética de deixar, tem um errinho, mas eu vou colocar e vamos trabalhar isso depois. Então, por exemplo, teve um casal que eles tinham que... Era um vídeo que tinha que cantar a música Evidência do Chitãozinho Chororó inteira, para ganhar R$1.000. Eu ia perder o prêmio, gente. Eu não sei cantar Evidências. Eu difícil. Gosto, mas eu não sei cantar Evidências. Difícil. O comecinho ele é bem difícil. E eu fui falando com várias pessoas e as pessoas não conseguiam nem falar direito o começo ali. E esse casal, eu não sei por que eu comi bola, eu tava com a letra na mão, o rapaz começou a cantar certo, eu falei, não, tá errado, tal, meio que interrompi eles e fechou. E daí quando eu publiquei, todo mundo falou, não, mas eles começaram certo. E daí eu peguei e até... Daí? Você foi atrás da pessoa. Daí eu conversei com eles, daí a gente fez uma live, e daí eu falei, pode botar a letra na frente, canta a música inteira que eu vou fazer um pix de R$1.000 pra vocês. Como teve um vídeo de uma menina lá de Salvador, que ela pegou... Ela falou que ela queria um computador. Que eu falo assim, a primeira coisa que você fala em 3 segundos eu compro pra você. Daí ela falou um computador. Eu falei, não consigo, tal, dar um computador, que eu achei que o valor ia ser muito alto. E daí ela pegou e falou assim, eu quero uma camisa do Bahia. Só que eu não sei por que eu achei que ela tinha falado acarajé. Meu Deus, mas a camisa do Bahia com acarajé, qual que é a conexão? Eu falei, vamos então, comer um acarajé. A gente foi num lugar super conhecido lá em Salvador, comer um acarajé. E ela comeu o acarajé, ela foi junto. Foi. E daí eu até perguntei pra ela, mas por que você queria o computador? Dela, foi a primeira coisa que veio à cabeça. Eu não senti naquela hora que ela, claro, ela tinha necessidade porque ela pediu, ela é estudante. Mas se ela contasse uma história, nossa, que eu preciso muito para estudar, eu dava um jeito de resolver. Só que daí eu lancei o vídeo, daí todo mundo, nossa, você pisou na bola, é uma estudante, você não deu computador, que não sei o que, tal. E daí eu falei, vamos achar ela. No dia mesmo eu chamei ela, a gente fez uma live e eu dei um computador para ela. Então, é muito disso, de escutar a tua comunidade. Invariavelmente a gente é humano, a gente vai acabar falhando. Eu acho que eu tenho essa coisa, essa hombridade de olhar e dizer eu errei. E, assim, que um erro, eu acho que ele pode se transformar numa bola de neve e ser uma coisa, hoje até com a cultura do cancelamento, de você perder o teu trabalho inteiro. Sim, de anos de construção por conta de um erro, às vezes nem tão grande assim, mas a enxurrada, né, a crítica vem pesadíssima. Então eu tento trabalhar bem em cima, então vou lá para os stories, faço 2, 3 stories, explico, como eu fiz a live, né, com os dois ali, dei o prêmio para eles, então eu acabo tentando consertar, remediar isso, que às vezes tem uns detalhes que eu vejo como se fosse, eu deixo passar, vamos colocar, eu sei que vai dar uma certa discussão, mas vai ser legal, vai engajar, mas como eu falei, tem às vezes que eu não percebo antes e daí realmente eu trato depois, mas eu acho que por isso que funciona e por isso que as pessoas se conectam tanto, que vê que você é humano, você não é um robô, você vai errar, eu tô na rua ali fazendo. É diferente de a gente fazer uma coisa com roteiro, regrava ali, que tem uma palavrinha que veio assado, assim assado. Não, ali é aquele momento, no calor ali do que aconteceu, e às vezes tem atenção, dinheiro no bolso, você fica meio preocupado, o que vai acontecer, as pessoas meio que olhando, e o erro acontece. Você lida bem com as críticas? Sim. Tipo, não te tiram o sono? Porque eu ouço, assim, de grandes artistas até, que eles lidam muito mal com as críticas, assim, que a crítica abala, compromete a saúde mental, quadros de depressão e tudo mais, porque a internet é um universo muito amplo, né, Ilan? Vem de tudo. O A a Z tá ali, como você bem... O A Z da 15 também tá ali na internet e com muito mais força, porque muita gente se sente protegida pela tela, né? Sim, elas descarregam coisas que numa situação normal e em frente a você elas não fariam, né? Mas na internet elas fazem. Eu acho que eu aprendi isso quando eu comecei no meu blog lá em 2008. Então era um blog bem de nicho, né? Nessa comunidade para DJs e para produção musical.
Só que eu tinha uma visão muito tecnológica, assim, das coisas. E naquela época ainda era muito tradicional o DJ tocar com vinil e tal. E eu sempre pregava, não, vamos essa coisa pro digital, software e tal e tudo mais. Então eu lembro, às vezes, de fazer publicação, tipo assim, mostrando, agora a era dos DJs mudou, não sei o que, terminou. E às vezes tinha 200, 300 comentários com, sei lá, 100 comentários, de uma certa maneira, criticando a minha visão de mundo. E daí, eu acho que a minha maneira era refletir, entender o que as pessoas estavam colocando, mas eu sentava e fazia um outro post em cima, tipo, sabe, mostrando os pontos que estavam certos, os pontos que estavam errados. E é a mesma coisa que eu faço hoje, assim. Eu acho que a crítica hoje tem essa facilidade, porque assim, imagina que eu vou escrever um livro. Então eu vou ficar lá talvez 1 ano escrevendo um livro, daí eu vou achar uma editora, daí o livro meio que vai ser lançado, para daqui a, sei lá, 2 anos lá alguém vai começar uma crítica, alguma coisa, então a tua velocidade de reação e de aprender com aquilo é quase zero. Porque daí, vou escrever um livro novo daqui a 3 anos com as críticas que eu recebi. E aqui não, aqui você cria, você publica e na hora você já tem o elogio ou a crítica. Então eu uso isso como um ponto de apoio, assim. Claro que às vezes tem coisas que eu vejo que são talvez meio infantis, meio infundadas, eu deixo passar. Você consegue calibrar isso? Sim, mas quando a crítica ela é real, ela é sincera, é aquela crítica que vamos pensar assim, eu vou num restaurante. Eu adoro aquele restaurante. Daí naquele dia eu fui mal atendido, a comida estava ruim. Pô, eu posso talvez ir lá falar com o gerente, conversar, mas eu venho todo dia, aconteceu isso assado. Se você não gosta do lugar, a comida estava ruim, foi mal atendido, você dá as costas e vai embora, não volta nunca mais. Então, se a pessoa ainda colocou energia de ir lá, fazer essa crítica, que seja uma coisa construtiva, vamos dizer, positiva no final das contas, eu, na verdade, fico feliz. Porque me dá a chance realmente de aprender, né? Não foi aquele cliente que deu as costas, foi aquele cliente que voltou e falei, opa, tem alguma coisa aqui, alguma coisa importante. E é legal porque as próprias curtidas nos comentários, eles mostram muito desse calor, né? Uhum. Então tem um comentário X, daí tem 10 mil curtidas naquele comentário, fala, opa, né? Não é só essa pessoa. Atenção. Ou às vezes a pessoa comenta, mas tem 5 curtidas e tem 20 comentários refutando aquilo. Então, pronto, já está respondido. Não preciso eu me enfiar ali numa discussão, assim. Mas eu nunca vou no pessoal. Tem um João aqui que me incomoda, tem um Francisco. Não. Eu vejo como se fosse uma massa, mas claro, eu aprendo no indivíduo ali de cada um dos comentários, o que eu posso trazer para mim e melhorar na minha vida, no meu conteúdo. Sim, até porque eles são, de uma maneira geral, seus clientes, né? Sim, tem que ser bem atendido, né? Ele tem que ser bem atendido, né? O seguidor acaba sendo um cliente, por isso que você tem que responder. Ilan, hoje você é o sonho de uma grande parte da juventude, né? O sucesso que você alcançou nas redes sociais, muitos jovens almejam, né? Então, talvez não são nem só jovens, né? Muitos adultos também migraram, né? Foram para a vida digital e estão tentando traçar esse caminho. O que você diria para essas pessoas? Que passo a passo você daria? Que dica você daria? Eu acho que assim, acho que foi ontem, assim, antes de ontem, eu vi um meme no Instagram, era meio que uma foto, assim, sabe? Como se fosse um cachorrinho meio assustado, assim, e daí fosse um relato da pessoa dizendo, olha, eu passei, não me lembro qual era a profissão, passei 5 anos aprendendo tal coisa, agora eu tenho que ir para a internet para mostrar meu trabalho. E sim, é isso. Desculpa, isso. É isso que eu tenho para dizer. Felizmente ou infelizmente, eu acho que sim, claro, para algum tipo de trabalho, para algumas carreiras, talvez a internet não seja tão necessária, mas principalmente quando se fala de serviço, de produto, né, um profissional liberal, é muito importante estar realmente presente na internet. E eu acho que assim, a coisa importante é você ter uma disciplina, uma constância e humildade. A disciplina... E eu acho que sim, tem muita gente que daí, vamos pra internet. Daí quer fazer 10 posts por dia, um monte de vídeo que não sei o quê. E daí começa a não ver muito resultado e desencana. Então eu acho que o ideal é fazer uma publicação, né, ou um vídeo por dia, porque é uma coisa que você vai conseguir, teoricamente, manter. Ter a constância. Ter a constância para fazer isso, basicamente, a vida inteira, né, sem parar. Começa hoje, não para nunca mais. Eu publico todo dia. Todo santo dia. Né? Eu não tenho um dia que eu acabo pulando. E, basicamente, assim, o que é importante daí? Você ter a humildade para realmente... Porque, assim, o que acontece? Eu vou lá, faço um vídeo. Daí, deu 300 visualizações. Daí você começa a falar, tem aquela história, deve ter ouvido. Porque o algoritmo, ele não gosta de mim. Porque o algoritmo não viu o meu conteúdo quanto ele é de valor. Mas você tem que substituir, quando a gente fala em algoritmo, nas pessoas.
Você fez algum conteúdo que ele não foi tão atrativo para aquele público. Talvez ele não atingiu o público certo, mas ele tem algum detalhe, tem alguma coisa que você tem que realmente melhorar. E hoje é muito legal, por exemplo, no Instagram, você publica um vídeo. Pelo menos para mim, assim, hoje. Ele mostra para você como é que foi a taxa de visualização de 3 segundos. Então, quantas pessoas assistiram os primeiros 3 segundos dos teus seguidores e de não seguidores? Quantas pessoas chegaram até o final? Ele mostra uma curva, né? Aonde que está a retenção, onde que teve quebra. Então, eu muitas vezes, quando eu vou publicar um vídeo e eu estou na dúvida se aquela é a melhor edição, eu publico 2, 3 vídeos ao mesmo tempo. Eu subo 2, 3 versões, com legenda, com tudo. Em todas as plataformas eu publico rapidinho, vou voltando e vou vendo. O mais curto no TikTok foi bem, no Instagram foi mais longo, no Facebook foi outro, no YouTube foi outro. Então eu deixo a própria plataforma testar, mas pensando na pessoa que está começando. Publica todo dia, olha para os números. Tem que aprender a ler os números, né? Não é só publicar, né? Exato. Olha o que está funcionando, olha o que não está funcionando. E o que eu vejo? Eu tenho uma maneira de criar conteúdo que eu chamo que é o M1, M2 e M3. O M2 é você olhar para fora, ver o que está funcionando no teu nicho ou em outros nichos e trazer para ele. E você, basicamente, recriar aquele conteúdo com uma pitada tua. Então, tipo assim, a pessoa já fez uma piadinha que funcionou, já tem uma dancinha ali, sei lá, se for pro teu mercado. Então, você vai e repete com a tua cara. Então, a tendência disso dar certo, ela é muito grande. E daí você pega o que está funcionando para você começa a repetir. O que não está funcionando, você deixa de repetir, que é o M3. Só que o M1 ele é o mais poderoso. É quando você entende os gatilhos. O que fez aquele vídeo funcionar tão bem e você leva isso para outros vídeos. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo que era assim, eu saía no centro lá na 15 e a gente criava toda uma estrutura ali com barbeiro e eu falava, por R$100 eu posso fazer o corte que eu quiser no teu cabelo? É o gancho, a maneira que você está chamando. E eu uso uma ferramenta que eu uso bastante, que é o foreshadowing, para mostrar o que vai acontecer na frente. Eu tenho aqui os 7 cortes mais ridículos do mundo. A gente vai girar uma roleta, vai sortear e vai fazer o corte. Você topa? Daí a pessoa, não. Daí eu chegava, por R$200, posso fazer o corte que quiser no teu cabelo? Explicava. Daí é 300, 400, 500, 600, às vezes 1.000 e pouco. E a pessoa topava e fazia. E daí eu comecei a identificar. Isso aí é como se fosse, você vai meio que subindo o valor e a tensão vai aumentando. Quem vai topar? Por qual valor? Né? Como é que vai ser isso? E daí eu comecei a fazer os vídeos de quiz, que eu já fazia antes, de perguntas, só que comecei a fazer com esse valor subindo. E explodiu, comecei a ganhar um monte de visualização, né? Um conteúdo que não estava indo tão bem, e eu mudei o formato. Então é basicamente isso. Primeiro também é importante, ter um nicho, né? Não sair falando de tudo, você fala de casamentos. Imagina se você fosse falar agora de viagem. Talvez até encaixe. Culinária encaixa. Mas aí, sei lá, você vai falar uma coisa completamente alienígena, de games, sei lá, esportes, futebol. Fala, mas o que está acontecendo? Ela fala de casamento, ela é especialista nisso ou naquilo? Então tem que cuidar um pouco disso, de não ser um generalista, né? Começa realmente num nicho, tem essa disciplina de postar todo dia, analisa os dados, vê o que está funcionando já de vídeos e recria. O que funcionou para você faz de volta, o que não funcionou corta. E também tenta entender como que aqueles vídeos funcionaram, né? Às vezes, é um vídeo curtinho com uma piadinha, não sei o quê. Então vou fazer agora uma piadinha também com um vídeo curtinho. E aqui é o M1, M2, M3. Daí é só diversão. Nossa, que aula, que aula. E, Ilan, você já teve que tirar algum conteúdo? Já teve que excluir? Excluir verdadeiramente, por um problema, por uma questão, você teve que excluir esse conteúdo? Teve uma vez, acontece assim, é um assunto bem sensível, assim, porque... Não precisa dar nomes, mas se você puder dar de uma forma genérica. Não, assim, no geral o que acontece? Quando a gente está gravando, e antigamente eu fazia muitos vídeos com câmera escondida. Então daí a pessoa nem sabia que estava gravando, e daí no final, né, terminou todo o vídeo, dá um abraço, fala eu te amo, daí fala, olha, deixa eu te contar. Você caiu numa pegadinha do bem, eu trabalho fazendo isso, eu queria saber se me autoriza a publicar esse vídeo, porque, né, vai me ajudar no meu trabalho, vai ajudar outras pessoas também. Eventualmente, às vezes, do caso, eu falava, pode até rolar uma vaquinha. Eu fiz umas 40, 50 vaquinhas, a gente levantou mais de R$1 milhão, assim, para pessoas necessitadas. E, no geral, assim, nesses casos, sei lá, talvez 99% das pessoas aceitavam. Uma pessoa ou outra falou, não quero, tal. Só que hoje em dia, eu gravo os vídeos com 2 cinegrafistas com o microfone na mão. Então, eu conto que é como se fosse uma autorização tácita. Porque você está no meio da rua. Com a câmera e com o microfone. Está implícito que você está autorizando. Exatamente. Senão Então, eu não chego perto. Então acontece às vezes, por exemplo, teve um vídeo que eu fiz, cara, tem uma moça que apareceu muito de relance. Ela nem era assim a pessoa que eu entrevistei.
E daí ela falou, quero que tire o vídeo, que não sei o quê. Daí eu falei, não vou tirar. Não vou. Não tem por que eu tirar, porque você não aparece, ninguém falou. E ela estava no local público, né? Exatamente. No local público daí... Teve um outro que foi meio recente, que uma moça também, eu fui falar com uma moça, com uma menina, daí ela chamou a amiga para participar, a amiga foi e participou, e daí falou, não quero, tal. Eu falei, olha, não era nem para você, era para tua amiga e você apareceu no meio. Mas teve um caso, por exemplo, de um menino que eu fiz um vídeo e ele falou que estava atrás de trabalho, que não sei o quê, e ele ficou super emocionado, e daí eu dei R$200 para ele, foi uns 3 anos atrás, 2 anos e meio. E daí um monte de gente começou a falar, nossa, cadê esse menino? Vamos conseguir emprego para ele, vamos mudar a vida dele, que não sei o quê. Um movimento super positivo, assim, que estava se criando. E eu localizei ele, que eu tinha o telefone dele, falei com ele, falou, minha mãe tá puta da cara que eu fiz isso, ela quer que eu tire. Eu falei, vou tirar. Falei com ele, olha, vou te mandar em texto aqui, tudo que tá acontecendo, tinha uma influenciadora enorme, queria ajudar ele, um monte de coisa acontecendo. Falei, veja bem, conversa com a tua mãe. Ela falou, não, minha mãe tá histérica aqui. Eu falei, não, então tira. Não queremos ver ninguém nervoso. Não queremos nenhuma mãe surtando por aí. Teve um caso que foi bem chocante, assim, de 30 mil comentários negativos, assim. Nossa. Somando em todas as redes, talvez uns 100 mil comentários. Que foi uma professora, que era um vídeo era um quiz, que a pessoa tinha que falar qual que era o alimento que não estraga, que é o mel. E daí foi 100, 200, 300, 400, 500. Daí quando eu fui no 500, eu fui falar com uma moça, e eu falei com ela, falou, não sei. E a amiga dela que estava junto falou, é o mel. Eu falei, que legal, você ganhou, parabéns. E daí eu cheguei lá para falar com ela, e eu sempre pergunto, como é que é teu nome, qual que é a tua idade, qual que é o teu sonho, o que você faria se você pudesse pegar a máquina do tempo, mudar uma coisa na tua vida, porque isso traz mais esse personagem à vida, né? Não é, porque se for só sobre o dinheiro, pode vir outro criador e me substituir, ou dar mais dinheiro do que eu tô, né? Não é só sobre dinheiro, né? Tem exatamente. mais coisas envolvidas. E eu comecei a me perguntar para ela, ela falou, cadê meu dinheiro então, já que eu acertei? Já que eu tô aparecendo aqui de graça, que eu não sei o quê. Nossa, começou uma DR. Daí meio que eu olhei pro Felipe, que é meu cinegrafista há mais tempo, assim, fiquei pensando, o que eu faço? Eu falei, não, calma, vamos manter a tranquilidade. Eu continuei com as perguntas, tentando falar, não tenho sonho, já realizei tudo, e que não sei o que. Ela foi muito arrogante. Muito, total. Muito. E daí acabou, daí no final do vídeo ela falou, me fala qual que é o canal, e não sei o que e tal. Então ela tinha dado uma autorização. Eu publiquei o vídeo, assim, eu me lembro, acho que tinha, sei lá, talvez 10 mil views, já tinha, sei lá, 600, 700 comentários, assim, uma proporção absurda, todo mundo xingando ela, falando mas xingando mal. A mulher, né? Xingando. Porque ela pediu. Ela, nossa, você ainda tentou consertar, que não sei o quê. Daí eu vi aquilo, deixei assim sei lá, talvez 1 dia, 2 dias, eu falei, não, isso aí vai dar problema. Isso aí, assim, no meu colocar a cabeça no travesseiro já estava me incomodando. Eu falei, não, tirei todos os comentários e todas as publicações, mas era um atrás da outra, até... Agora parou, mas ficou uns 2 meses que eu andava na rua e falava, e a professora? Nossa, as pessoas lembravam do episódio. É que o negativo tende, né? Ele lembra muito. Ele vende. Ele vende, ele traz polêmica, ele causa, e as pessoas gravam mais, né? Para esquecer é mais difícil. E eu tomo cuidado, porque assim, eu chamo as pessoas que aparecem no vídeo, e com o maior carinho, de personagem, né? Que é o personagem principal, porque eu, na verdade... Muitas vezes, às vezes que eu faço uma brincadeirinha, alguma coisa, eu peço pro editor cortar. Porque eu não quero aparecer tanto. Eu quero mostrar mais a pessoa. E só, às vezes... Por exemplo, quando às vezes eu pergunto do sonho, eu pergunto, qual que é o teu sonho? Mas o que significar isso para você? Mas quem tá te ajudando nesse sonho? E eu não coloco essas perguntas subsequentes. E a pessoa vai respondendo, parece, nossa, ela tá montando muito bem o pensamento ali. E eu gosto de ser assim, da pessoa olhar... E falar, essa pessoa que tá aparecendo no vídeo, ela se saiu super bem. Eu quero também aparecer no vídeo. Então, se aparecer um monte de gente que é queimado, que começa todo mundo xingar no comentário, ninguém vai aparecer no vídeo. Exato. Eu vou aparecer na rua, o cara, não, sai daqui porque eu não quero me queimar. Então, tem que ter esse cuidado, assim, que é bem grande. E, Ilan, você passou por vários ciclos, né? Você ali no começo da nossa conversa fez ali uma sequência. E... chegou tem um sucesso enorme. Qual seria agora, não o next level, né, mas o next step? Ou o next level, né? Não sei, talvez seja o next level. O próximo nível. Eu pego sempre no começo do ano, eu acabo escolhendo novos projetos, novas coisas para fazer. Você gosta desse movimento Sim. de ciclos? Eu tenho um problema muito grande, realmente, questão de foco. Até no universo musical eu tive muito sucesso no começo da minha carreira e acabei... por um erro, acho que de planejamento, mudando o meu estilo, assim.
Isso acabou me atrapalhando bastante. E quando eu entrei no universo de startups, eu aprendi muito sobre foco. Então, tinha vezes que eu, por exemplo, eu tinha a escola de DJs, eu era DJ, eu produzia música, mas também tinha sub e chili beans. Então, eu acabava não fazendo nada bem. Então, acho que é importante realmente você ter um foco, se fechar numa coisa. Então, o Next Level DJ é meu projeto mais importante, ele vai evoluindo, mas ele não tem solavancos, ele não tem mudanças muito grandes. Mas esse ano eu lancei um projeto que é mais voltado ao público infantil, que chama Turma do Te Amo. A gente foca bastante no YouTube. Eu voltei a tocar, não estou tocando muito. E daí tem esse projeto grande, meio pessoal, né? Tem casamento, que tá já com data marcada, daqui a pouco a gente vai anunciar, e acho que vai ser bem, bem legal. E eu acho que é isso, questão de, né, família, tem esses projetos novos que já são bem grandes, né, a Turma do Te Amo, e eu tô sempre, de certa maneira, estudando muito, aprendendo, entendendo como que a internet está movendo, como que a gente pode evoluir, assim, como pessoa e como criação de conteúdo e como também, de certa maneira, trazer, assim, uma coisa boa para as pessoas, assim, eu acho que é isso, assim. Acho que esse ano não é um ano de solavancos, assim, mas só de seguir o caminho e aprendendo e experimentando um pouco. Principalmente, acho que o foco nesse ano é a Turma do Te Amo mesmo e o casamento. E o casamento. E nós vamos ver a Fran mais nos vídeos? A Fran, ela gosta de aparecer. Ela também ela faz bastante conteúdo para a loja dela. Ela é super desprendida. E quando a gente foi basicamente casados lá atrás, assim, eu já criava muito conteúdo e eu acho que ela aprendeu muito nessa escola. E eu tô sempre tentando trazer ela, assim. A questão, às vezes, não bate muito a agenda. Ela, por exemplo, a gente ia gravar hoje um trabalho bem grande para a Omo e ela ia me ajudar na produção, porque a gente tava com 15 pessoas trabalhando nesse dia, assim, uma equipe bem grande. E ela ia lá para me ajudar, porque tem a copy, né, que você tem que falar ali o texto certinho, e ela ia ficar só para bater, para ver se estava certinho ali, assim. Então, ela ajuda muitas vezes na frente das câmeras, mas ajuda muito, muito por trás das câmeras, dando toda essa base para poder trabalhar e fazer as coisas acontecer. Você grava uma vez? Quantas vezes por semana você grava? Acaba dependendo muito da semana. Eu, quando tenho uma publicidade, eu gosto de sair e gravar só a publicidade. Tá. Porque tem muitos textos que eu tenho que decorar e já aconteceu de eu gravar 2 publicidades num dia, mas dá um nó, assim, aquela coisa só quando o deadline tá muito em cima. No geral, eu gosto de sair para gravar uma vez, que eu gravo 6, 7 vídeos, e às vezes tem uma segunda ou uma terceira vez, como nessa semana, que a gente fez do banco, fez do Omo, e já também saí para gravar ontem. Não, bastante coisa. E para encerrar a conversa, então, como você desconecta? Porque se você publica todo dia com esse monte de gravação, né, com todo esse estudo, tem toda essa análise por trás, né, que muita gente desconhece, né, que o quanto que você tem que ser analítico na internet. Que horas você desconecta? Que horas você fica offline? Eu acho que mais à noite, assim, é horário. Você é disciplinado, consegue? Não muito disciplinado, mas é a hora que, às vezes, eu e a Fran, a gente senta para assistir um filme. É a hora que eu tenho um pouco mais de tempo para sentar e assistir um vídeo do YouTube, para estudar alguma coisa, para fazer algum curso. Então é mais nesse horário, assim. Mas é complicado, porque é uma conexão bem grande. E tem uma questão que eu acho que também pode afligir muita gente, que é essa ansiedade algorítmica, assim. Que é do resultado. E como eu trabalho com números muito grandes, então a expectativa ela é sempre muito, muito grande. Mas eu vejo que, assim, um ponto importante é que todo dia eu tenho uma chance de fazer melhor. E hoje o que acontece? Você não é melhor que o seu próximo vídeo. Porque os seguidores hoje eles não fazem tanta diferença. Porque você às vezes tem um perfil pequeno, mas você faz um vídeo muito bom, ele pode ser mostrado para milhões de pessoas da noite para o dia. E a mesma coisa, você pode ter um perfil enorme, com um monte de seguidor, e teu vídeo pode flopar, né? Pode dar poucos views. Então, acontece, o flop, né, ele existe, né? Ele vai acontecer, ele vai se repetir, mas eu tento entender o que deu errado, o que eu poderia ter feito melhor, por que esse tema não funcionou tão bem. Então, é muita conexão. Eu acho que você até acendeu aqui uma luz amarela aqui para vermelho, que eu tenho que cuidar um pouquinho mais disso, de ter esse momento. Consigo, às vezes, também muito com meu filho, quando a gente vai jogar alguma coisa, mas é mais esporádico. No geral, 95% do tempo é conectado, respondendo comentário, vendo números, analisando
guardando A ideias. Fran tem que pedir para você, larga esse celular. Ela trabalha muito também. Então os ela dois ficam trabalha juntos muito, ela trabalha muito. no celular. Mas a gente faz, hoje vamos parar umas 9. Ela, não, eu tenho que fazer um monte de coisa até as 10. Então tá bom, vamos parar às 10. Vamos parar às 10, na hora de dormir quase. Ilan, muito obrigada por ter vindo, por oferecer o tempo. Uma aula, nossa, uma conversa repleta de insights, poderíamos aqui ficar falando horas. Eu mesma aprendi bastante. E antes daí da gente finalizar, a gente sempre pede, a gente tem um bordão que a gente fala comporte-se, né? Principalmente a gente que trabalha com eventos, né? Se comporta no evento, se comporta na vida, se comporta no trabalho. Dentro do teu segmento, qual que é o seu comporte-se? O que você diria para as pessoas? Qual que seria um comporte-se? Eu acho que acho que a vida é dura para muitas coisas, mas eu acho que a gente pode deixar a vida mais leve, assim, fazer uma coisa que seja mais natural, mais fácil, assim. Ontem, por exemplo, a gente não conseguiu gravar, mas foi uma cena muito bonita, assim, um senhor que deficiente visual, ele estava meio que se batendo ali com a pista tátil, assim, uma moça parou, foi lá, pegou na mão dele, atravessou a rua, assim. Então foi uma coisa simples, assim, até... Não deu, mas eu queria ter pego essa cena, talvez falado com ela, ter dado um dinheiro para ela, assim, para realmente incentivar, assim. E eu acho que às vezes, tipo assim, pensando no trânsito, na internet, no dia a dia, a gente pode fazer uma coisa mais leve, a gente pode ser mais gentil com o outro, assim. Até eu tava nos Estados Unidos, assim, você vai, assim, a pessoa tá atravessando a rua, ela pisa na rua, todo mundo para o carro, não sei o que, maior atenção e tal. Aqui no Brasil, você pisa, passa em cima de você. Então eu acho que é isso, vamos olhar um pouco pro outro e vamos cuidar do outro, porque daí se o outro cuidar de você, a gente vai caminhar melhor como humanidade. Sim, todo mundo vai cuidar de todo mundo, né? Sim, difícil. Difícil, é verdade, difícil. Ilan, muito obrigada. Comporte-se. Tá bom. Te amo. Te amo, sim, tem que ter. Sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom.